pessoal, meu nome é Andressa e hoje a gente vai falar sobre Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Eu tava assistindo essa série e uma frase me chamou bastante atenção ali nos últimos episódios da primeira temporada, quando o pessoal tá no meio de um conflito e o Coulson ele lembra de uma frase do Nick Fury que diz: um homem pode realizar qualquer coisa quando percebe que é parte de algo maior. E ali o homem central daquele conflito todo que tá indo contra a S.H.I.E.L.D. tudo, em determinado momento ele relembra também essa frase de Nick Fury, mas com uma pequena diferença. Ele fala assim: um homem pode realizar qualquer coisa quando ele percebe que pode se tornar algo maior. E algo que me chamou atenção, né? Ser parte ou ser todo, em todo, né? O que isso significa para nós? Qual o significado dessa frase? Qual o significado dessa frase principalmente para nós cristãos? A gente sabe que a vida não é simplesmente aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue tocar, apalpar, mas há algo muito além disso. Há um plano, um projeto muito maior que tudo isso. E ali em Coríntios, Paulo diz o seguinte: quem vocês pensam que Paulo é, ou Apolo? Somos servos, nós dois, que os serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu sua tarefa de servo. Eu plantei a semente, Paulo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta nem quem rega que está no centro do processo. É Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, desenhei a planta. Apolo ergueu as paredes. Que cada carpinteiro que trabalha nelas tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Lembrem-se de que há apenas um fundamento já estabelecido: Jesus Cristo. Esse trecho está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. E ali esse trecho é escrito depois de um certo conflito que as próprias pessoas de Coríntios criaram ali entre Paulo e Apolo, dizendo que um era melhor que o outro, um era maior que o outro. E as pessoas falavam: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí Paulo escreve isso: quem é Paulo, quem é Apolo? Quem faz a tarefa ser digna é o Deus a quem servimos. E há um plano, um projeto a ser executado, um plano muito maior, um plano muito mais alto e complexo. E eu preciso saber que eu sou parte desse plano, que eu sou parte desse projeto, né? E é uma missão maior, uma missão suprema, a gente pode colocar assim. E qual que é esse projeto? Qual que é esse plano, né? É um plano de Deus, que Deus designou. Existe um plano, existe um projeto muito maior do que tudo aquilo que nós vemos, muito maior do que tudo aquilo que nós sentimos. E nós precisamos saber que nós fazemos parte desse plano, desse projeto. E que projeto é esse? Que plano é esse? É um plano que Deus designou, é um plano que Deus desenhou e projetou, que é dar vida. Dar vida. Foi para isso que Jesus veio para a Terra. Quando Jesus veio à Terra, as pessoas não entendiam o porquê da existência de Jesus ali naquele momento, não entendiam quem Jesus realmente era, se Jesus era profeta. Mas hoje a gente sabe que Jesus tinha uma missão ali, tinha um projeto ali, que era dar vida. O desejo de Deus sempre foi dar vida. Foi com esse propósito que Ele criou o mundo, dar vida. Nós precisamos saber que nós somos parte desse projeto. Não só como beneficiários dele, porque a gente recebe a vida de Cristo, mas também como executores de tarefas que o Senhor mesmo designou para nós, que Deus mesmo designou para nós. Então nós fazemos sim parte desse plano, desse projeto, com missões que o próprio Deus designou para nós. Ser luz em meio à escuridão, ser paz em meio ao caos, levar paz em meio ao caos, esperança em meio à guerra, amor em meio à guerra, transmitir a mensagem, o Evangelho de Cristo. Então a gente precisa saber que nós temos nosso papel, que nós temos a nossa parte a ser designada nesse plano, nesse projeto de Deus. Paulo também escreve assim: assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não ao contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Esse
É um trecho ali que está em Romanos 12, versículo 4. Então todos nós temos uma função nesse corpo, todos nós temos uma razão de existir. Eu preciso saber que eu tenho minha parte, preciso saber que o outro tem a parte dele e respeitar a parte do outro, né? Cada um tem a sua parte, cada um tem a sua função, cada um tem o seu significado no corpo. Como também diz ali em Jeremias, que antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Deus já tinha sonhado conosco, Deus já nos conhecia, Deus já tinha propósito para as nossas vidas. Então Deus planejou que eu fosse a pessoa que eu sou. Deus planejou que você seja a pessoa que você é. Deus te planejou do jeito que você é, com suas características, com as suas qualidades, com suas habilidades, com os seus dons, com cada característica sua. Deus te projetou assim, no ambiente que você vive, na família que você vive. Deus tem um projeto para isso, existe um porquê de tudo isso. E como você descobre, como eu descubro qual é o meu propósito, qual é a minha missão específica, porque o motivo específico de eu ser quem eu sou, no momento quem eu sou, no meio em que eu vivo. Essa resposta pronta eu não posso te dar agora. Você descobre isso buscando a Deus. Eu posso te falar o seu próximo passo, que é buscar a Deus, buscar em Deus a sua missão de ser, a sua razão de ser, os seus propósitos, o propósito que Ele designou para a sua vida. E não importa quão pequena seja a sua tarefa diante dos olhos humanos, que seja só passar um paninho, fazer uma limpeza, ou cuidar de crianças, ou seja qual for. Nada é pequeno, porque quem torna a tarefa digna é o Deus a quem servimos, como Paulo falou. Então a gente às vezes tem que parar de se preocupar em querer ser demais, ou querer fazer demais. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque é Ele quem faz a tarefa ser digna. Não importa se é digno aos olhos humanos, se é algo esplendoroso. É esplêndido quando é por Deus, quando é por Ele. Não importa se eu faço as coisas mais incríveis do mundo, se eu faço de uma forma vazia, sem propósito, sem razão. Aí se torna uma tarefa pequena, uma atividade pequena, sem valor, porque é algo vazio, algo sem motivo de ser, sem razão, sem propósito. Então nós temos que buscar em Deus, com humildade, o nosso propósito. É Ele quem torna a nossa atividade digna. E como Nick Fury diz, um homem pode realizar qualquer coisa quando ele percebe que pode se tornar parte de algo maior. É algo muito parecido com o que a gente lê ali em Filipenses. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus esse algo maior, é o plano de Deus esse algo maior. E é Ele que nos fortalece para cumprirmos a tarefa que Ele designou para nós. É por isso que qualquer um de nós pode realizar qualquer coisa no nome daquele que nos chamou. É isso, gente, que eu queria falar. Você tem um plano, você tem um propósito de existir, você tem uma razão pela qual Deus te criou. Você não veio por um acidente, você não existe por um acidente, você não é quem você é por um acidente biológico. Foi Deus que te desenhou dessa forma, com essas características, com cada detalhe seu. Foi desenhado e projetado por Deus. É isso, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!